Muito obrigado, pastor, pelo carinho da recepção, né? Você é muito bem-vindo aqui no Alto Monte, né? Estava comentando ali que eu já fui pastor em Roraima, numa igreja que era chamada Monte Sinai. Então, de um monte para outro monte, nós estamos aqui realmente comunicando a palavra de Deus. E realmente estou aqui nesse período aqui, na região aqui de Belém, para uma conferência, o Global Challenge Conference, que começou já na sexta-feira passada. Também tivemos no sábado e agora no domingo nós estamos na fase de encerramento e aqui eu tenho a oportunidade de estar com vocês aqui, compartilhando um pouco do Evangelho, um pouco da Palavra de Deus. E como minha área com especialidade, vamos dizer assim, ao longo da minha história eu tenho trabalhado com missões, então eu gostaria de começar falando sobre um tema que tem a ver com missões no sentido do deslocamento. A gente pensa missões de muitas maneiras, né? Às vezes você pensa em ir para um outro país, ou algumas pessoas pensam apenas missões como o ato de evangelizar. Há muitas formas distintas de pensar a mesma coisa, mas eu quero pensar com você nessa noite sobre missões como amor de Deus em movimento. É o amor de Deus se movimentando por meio da minha vida e da sua vida. Recentemente, eu fiz uma viagem até a Malásia, né? A nossa organização, que é a OM, a Operação Mobilização, nós temos representantes e bases espalhadas por muitos lugares do mundo. Nós estamos em mais de 147 países atualmente. E todo ano acontece uma reunião. E essa reunião ela acontece para que a gente possa fazer as estratégias do próximo ano, saber o que Deus tem feito, o que Deus tem realizado em cada local. E durante essa reunião, foi na Malásia, eu tive a chance de me deslocar até lá. E esse ato de deslocar, eu tive acesso a todos os outros missionários e outros amigos que estavam ali para aquele encontro. Mas lá naquele país nós encontramos cristãos, hindus, budistas, muçulmanos, entre inúmeras outras religiões, tudo em um só lugar, tá? Era assim, algo muito espalhado. No mesmo lugar tinha uma mesquita, do lado de um templo hindu, outro templo budista, ali do outro lado uma mega church, e assim por diante. As coisas eram espalhadas ali na região, e dava para a gente ver que havia uma pluralidade religiosa. E aí podemos pensar, então, no meio de tanta religião ali, então, está tudo em paz, está tudo em alegria, mas não. Por onde eu passava, embora muitos lugares eram com muita riqueza, com muita coisa, com muito brilho, porque a Ásia tem muito de brilho, né? Mas no fundo, eu via tristeza nos corações. Havia brilho das construções, a segunda torre mais alta do mundo, e algo extraordinário, um metrô maravilhoso, e tantas coisas bacanas ali da Malásia, carros de última geração, parecia Velozes e Furiosos no meio da estrada, coisa linda. Mas a gente olhava para o olhar das pessoas, a gente podia ver tristeza, a gente podia ver frieza, alegria na hora da farra, daqueles momentos instantâneos, mas no fundo havia muita tristeza no coração. A gente via as pessoas com muitos rituais em que alguns deles tinham que passar dias lá, se autoflagelo e tantas coisas mais. Sacrifícios de muitos tipos. Alguns dos rituais, inclusive, envolvia a sexualidade, meninas sendo colocadas como parte de sacrifícios, como questão com a sexualidade delas sendo entregue realmente para serem usadas e abusadas em templos, considerando aquilo como se fossem prostitutas do templo. Um local em que dava para ver inúmeras situações distintas de religião, de práticas, e aqui nós temos a oportunidade, eu tenho a oportunidade de compartilhar com você que em muitos lugares do mundo existem tudo no mesmo lugar, mas não necessariamente significa que as coisas estão indo bem. Tem até igrejas, tem até grupos realmente, como eu mencionei, mega churches, igrejas com todo luxo, com toda alegria aparente também, mas está faltando o que a gente chama de cumprimento da grande comissão. Precisamos ver missões, que é Deus em movimento. Eu não posso apenas trabalhar no meu gueto e ficar ali na minha
na minha dinâmica, eu preciso entender que o trabalho requer deslocamento. Eu estava conversando com o pastor, ele falando dos planos, das viagens que a igreja faz, e que vão pelos rios e visitam comunidades, e tem uma em particular que vocês estão cuidando. O que é isso? Vocês estão aqui num local tão agradável, tão bonito, com uma tecnologia tão bem colocada, mas assim mesmo vocês decidem se deslocar daqui do conforto, saindo deste conforto, indo até lá, para um local onde há uma necessidade, né? Falou da necessidade ali do açaí, e a gente fala das necessidades humanas, de comer, beber, de vestir, mas no fundo, a necessidade maior que as pessoas têm é do fundo do coração, é aquela necessidade que tem da alma, né? E tudo começou na história bíblica muito tempo atrás. Um homem chamado Abraão, Deus olhou para ele e falou: filho, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Isso aí você acha lá em Gênesis 12. E ele se desloca, sem saber para onde. Ele se desloca sem saber exatamente como seria o que Deus tinha para ele. Mas ele obedece. Então, o princípio inicial de colocar missões em prática, de ver Deus em movimento, é quando nós obedecemos a Deus e entendemos esse chamado, colocamos isso em prática. Os discípulos, eles também se deslocaram das vidas cotidianas deles e aceitaram o chamado de Jesus. Jesus olhou para eles e falou: vem, siga-me. E eles largaram redes, largaram suas vidas, vendedor de, como é que fala? A parte de impostos, né, arrecadadores de impostos, eles também largaram, e assim foram abandonando. Lucas, que era médico, e assim por diante. Eles foram deixando tudo para trás, e foram seguindo a Jesus. E esse seguir a Jesus significa que eles se deslocaram da sua vida comum, e foram para um outro momento, andar com Jesus. Precisamos nos deslocar, precisamos sair de onde estamos, e sair da nossa vida cotidiana, e se espalhar pelo mundo que precisa de Jesus, um mundo que precisa do Evangelho. Isso aconteceu também na história passada. Hoje eu tenho um Evangelho aqui no Brasil, você também, e Belém tem uma história bonita, porque vieram navios, pessoas vindo de outros países, história da Assembleia de Deus, onde passamos parte desse fim de semana ali com o trabalho do Global Challenge. É uma história assim, vieram de pessoas de fora, de outros países, com seus usos e costumes, chegaram aqui, apresentaram o Evangelho, e assim houve todo um impacto do Brasil. Mais de 100 anos atrás isso aconteceu, e nós estamos aqui. Alguém teve que chegar num local onde não tinha nada, para que pudesse ter o que temos hoje. São os pioneiros, eles se deslocaram, homens e mulheres corajosos, deslocaram de seus países. Muitos chegaram ao ponto de falar: vamos para a Índia, e foram até a Índia. A OM, por exemplo, o George Verwer, que é o fundador, ele falava: meu sonho é chegar até as Índias, e lá no país, a Índia, ele gostaria de pregar o Evangelho naquele lugar que tem mais de 1 bilhão de pessoas. Nós temos 200 milhões, um pouco mais, mas lá tem 1 bilhão de pessoas, quase todos, com grande maioria esmagadora, ali ligados ao hinduísmo, adorando milhares e milhares de deuses. Eles precisam ouvir falar do verdadeiro Deus, do Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de nossa vida. Então nós precisamos entender sobre esse deslocamento e sermos gratos, porque muitos tomaram essa decisão há muito tempo atrás e foram pioneiros. A OM tem uma visão: queremos ver comunidades vibrantes de seguidores de Jesus entre os povos menos alcançados. É isso que queremos, levar o Evangelho aos povos menos alcançados, de maneira que eles passam a ter aquilo que temos. Só que se eu chegar num lugar onde nunca ouviram falar, eu vou ter um ato de pioneirismo. Eu não sei quantos aqui vão adotar o pioneirismo, mas nós precisamos lembrar que há mais de 7.000 povos, nesse momento, sem a mensagem do Evangelho. Nós somos mais de 17.000 povos, 10.000 povos têm a presença do Evangelho, mas 7.000 ainda não. 7.000 ainda não, somos 8 bilhões de pessoas na face da Terra, mas 40% de toda a população mundial ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Muitos deles, 2,2 bilhões, não sabem sequer o nome Jesus, quanto menos saber a sua história. E o que fazer?
Precisamos nos deslocar, porque o amor de Deus em movimento chama-se missões. Eu acredito que a igreja, por ela estar muito lenta nessa atividade, porque ela, às vezes ela não se ocupa com a prioridade do reino, Deus faz algumas coisas acontecerem. Se vocês olharem bem ao redor do nosso Brasil, e isso está em todo o mundo, o número de pessoas refugiadas é absurdo, é um número gigante. Milhões e milhões de pessoas entrando e saindo de países todo o tempo. Então nós demoramos tanto a ir até eles, que Deus, de uma forma milagrosa, tem permitido um movimento no mundo, e eles estão se espalhando. Aqui em Belém você pode encontrar refugiados por aqui. Eu pastoreei em Roraima, e em uma semana só entraram 80 mil venezuelanos. Nós não íamos muito à Venezuela para evangelizar, a gente queria ir lá conhecer as praias bonitas de lá, comprar as coisas que eram baratas lá, mas não tanto para evangelizar. Aí Deus falou, está vendo? Gosta das coisas, mas não gosta do povo? Então vamos fazer diferente. Vou mandar o povo até vocês. E mandou numa semana só 80 mil pessoas. Daí para frente não parou mais. 600 ou 1.000 pessoas por dia entravam. E queridos, pasmem, acontece isso até hoje, por causa do problema lá, do regime lá. E o que vamos fazer? Vamos recebê-los, vamos amá-los, vamos realmente fazer o papel do missionário. Colocar o amor de Jesus em deslocamento, o amor de Jesus em ação. Mas poderíamos ter ido até lá. Como podemos ir até a Índia, podemos ir no Irã, podemos ir nos lugares onde as pessoas falam que é perigoso. Sim, pode até ser. Na verdade é. Mas o que importa é que se lá tem alguém que não conhece Jesus, é meu, é seu papel se responsabilizar por aquelas vidas. Porque se eles morrerem sem Cristo, o que vai acontecer? Se você morrer sem Jesus hoje, você não vai para o céu. É pré-requisito da salvação crer no Filho de Deus, Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas se eles sequer ouviram falar, a Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Eu e você precisamos fazer alguma coisa. Precisamos nos deslocar, porque é uma tarefa necessária. Então, diante disso, precisamos deslocar o nosso coração para Jesus e a sua vontade. Nós precisamos negar a nós mesmos, tomar a cada dia a nossa cruz e seguir Jesus. Isso é o que Ele espera de nós, é o que Ele falou para os discípulos, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Mas Ele também entrega uma grande ordem, uma grande comissão, como chamamos. E essa comissão vai dizer em Mateus 28, também está em Marcos, também está em Lucas, também está em Atos, vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E ainda vai continuar dizendo, e vocês serão, vai chegar em vocês um poder sobrenatural, poder de Deus, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Está preparado para ser testemunha? Testemunha fiel? Então prepara no teu coração, porque a palavra testemunha não é tão bonita assim. Pode parecer bonita porque está em português, mas o radical da palavra original, que é traduzida em português como testemunha, o radical dessa palavra significa martírio, é um mártir. Então o que Deus está falando? Que eu e você sejamos capazes de morrer pela causa que acreditamos, a causa do Evangelho, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é disso que eu estou falando. Você está preparado agora para ser testemunha? Para ser, se necessário for, um mártir? Dar sua própria vida pelo Evangelho? Uma coisa eu posso dizer para você, Ele, o próprio Cristo, já deu a própria vida dele por nós. Isso nós sabemos muito bem, porque a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O deslocamento precisa acontecer. O primeiro deslocamento é sair do pecado e vir para Cristo. Se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida a Jesus e vir para Jesus. Vindo para Ele,
começa uma nova história, porque todos que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E se você é nova criatura com Cristo, então tem uma grande comissão para fazer. Tem um trabalho para trabalhar. Está preparado para trabalhar? Vamos olhar o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 2. Tem uma história muito bonita para a gente aprender com ela. No texto de Marcos, capítulo 2, nós vamos ouvir a história de Jesus curando um paralítico. Nós vamos ler de 1 em diante, que diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar aonde estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Queridos, missões, como eu disse, é o amor de Deus em movimento. E aqui nessa história, a gente vê o movimento dos amigos de um paralítico. O paralítico é aquela pessoa que não conseguirá chegar a nenhum lugar se não for ajudada a se deslocar. Ela precisa que alguém levante, que coloque ou numa cadeira de roda ou de alguma maneira para essa pessoa chegar até o local. Ele precisa de ajuda. Sozinho, o paralítico não chegaria até Jesus, em hipótese alguma, a não ser que Jesus fosse até ele. Mas nessa ocasião, Jesus estava lá na casa, havia uma multidão, e os discípulos tiveram aquilo que nós precisamos ter em primeiro lugar: compaixão. Eles tiveram compaixão, olharam para o rapaz e falaram: eu posso chegar até lá com muita facilidade, mas ele não pode. O que nós vamos fazer? O coração deles foi movido por grande compaixão. E é muito comum na história de Cristo, quando você olha para a história de Jesus, você vê em muitos momentos ele tendo compaixão da multidão, da pessoa com fluxo de sangue, daquele que é cego, daquele que está clamando. Ele tem compaixão pelas almas, e ele quer de nós a mesma coisa. Nós podemos ser missionários, mas não seremos se não tivermos compaixão. Se você quiser ser profissional, um missionário profissional, fazer curso, ser especializado, rodar o mundo todo, de maneira apenas técnica, porque você sabe sobre missões, eu quero dizer para você uma coisa: você poderá até ser chamado de missionário por aí, ter títulos, pessoas até chamar você para pregar ou fazer alguma coisa em algum lugar, mas nunca será um missionário de verdade, porque o missionário de verdade, ele é movido pela compaixão. É como Jesus, moveu-se de íntima compaixão pela multidão que o cercava. Então, a partir do momento que o seu coração olha o necessitado e dói lá dentro, veja a pessoa sem Cristo e dói perceber que ela não vai entrar no céu se não aceitar Jesus, e ela ainda não aceitou. E nós temos que ter compaixão em todas as circunstâncias. Eu estava na Ucrânia uma vez, e quando eu estava lá visitando Chernobyl, que é uma cidade onde tinha acontecido um acidente nuclear, e eu tive a chance de visitar aquela cidade,
tinha ido lá para ajudar no processo de plantação de uma igreja, mas eu visitei o local e naquele local tinha um casal ali, um senhor. Eu senti claramente no meu coração, fala com ele, fala com ele, pode falar de Jesus com ele. Eu nem falava o inglês e a pessoa que estava ao meu lado iria traduzir para mim, era só eu começar a dizer e ela ia traduzir, mas eu tive vergonha, eu tive medo e não falei. No dia seguinte, estávamos em reunião para decidir as ações estratégicas que seria feito na outra cidade, e aí chega a notícia para a nossa reunião. Sabe aquele senhorzinho que estava lá ontem, lá na Ucrânia, naquela ocasião lá, ele morreu. Naquela hora, bateu uma tristeza no meu coração, bateu algo estranho, algo forte no meu peito, em que eu tinha certeza de que Deus mandou eu falar, e eu não falei. Eu não tive a compaixão necessária. Eu tive mais preocupação se eu passaria ou não vergonha, do que preocupação com a vida dele, se iria ou não para o céu. Mas a minha oração, eu creio em Deus, que Deus é magnífico, Deus é maravilhoso, que Deus possa ter dado a ele a oportunidade por uma outra pessoa, alguém corajoso de verdade, porque eu estava ali, eu estava com o título de missionário, mas a compaixão ainda não estava ali cravada no meu coração. Pelo menos naquela ocasião eu falhei. E espero em Deus que ele tenha ouvido do Evangelho por outra pessoa ainda naquele dia. Sim, com certeza eu espero em Deus. Mas queridos, veja bem, se tem alguém próximo de você, que se você ficar sozinha, não vai chegar até Jesus, essa pessoa é um paralítico espiritual. E se ele está sem condições de chegar até Jesus, qual é o teu papel? Qual é o meu papel? Fazer alguma coisa. E o que eles fizeram? Eles se juntaram, um grupo de amigos. E esse grupo de amigos aqui pode ser refletido como uma igreja. Nós podemos nos juntar como grupo de amigos e fazer alguma coisa. Eles pegaram eles, carregaram eles e foram levando até a casa. Né? E aqui o texto fala assim, havia muita gente reunida na casa, e Jesus pregava a palavra, e vieram alguns homens trazendo o paralítico, carregado por 4 deles. Isso significa que não eram apenas 4 que estavam trazendo ele, era um grupo maior. Era como a igreja que estava ali carregando alguém que não podia chegar perto de Jesus, e eles fazendo um esforço para que chegasse até perto de Jesus. Então, nós precisamos aprender que além da compaixão, precisamos ter a unidade, precisamos nos unir para fazer com que isso aconteça. Nós precisamos tomar decisão, não ficar parado, precisamos encontrar como nós vamos fazer isso. Quais serão as maneiras de levar o paralítico até lá? E assim eles fizeram. Eles, movidos de compaixão, tomaram a decisão e tiveram que ter força. Gente, um paralítico, uma pessoa que não pode andar, fica o dobro do peso, pode ter certeza. Mas aí eles estavam com 4 pessoas carregando e foram caminhando em direção até o local. Tem que haver um deslocamento. Não é apenas deixar ele lá e falar, ó, Jesus existe. Não, leva ele, pega ele. É pesado, é difícil, mas vale a pena. Leva ele até Jesus. Faz tudo o que for necessário para chegar até Jesus. E eles fizeram o que era necessário. Porque olha só, quando eles chegaram diante da casa, tinha uma multidão, não dava para entrar o paralítico. Talvez eu e você olhava assim, ó, está cheio demais hoje a fila do INSS, né? Está muito cheia hoje, né? A fila do SUS, vamos deixar para amanhã. Eu não sei, será que você deixaria para amanhã? Ah, está muito difícil, dá muito trabalho. Não é assim que as pessoas falam em relação ao evangelismo, ao trabalho de missões, encontros de oração, tudo que dá trabalho a gente quer deixar para o dia seguinte. Mas eles não deixaram para o dia seguinte. Eles tomaram uma decisão, se encheram de muita ousadia, se encheram de criatividade. Ou vocês acham que eles saíram de casa com corda para fazer rapel de maca de aleijado? Claro que não. Mas diante da dificuldade, eles tiveram que tomar uma decisão. E passaram a ser então, solution maker, ou seja, fazedores de solução. Eles buscaram uma solução. Está difícil? É normal.
Pregar o evangelho não é fácil. Viver o evangelho não é fácil. Mas é assim mesmo. Precisa encontrar soluções. Como que você vai falar para o teu amigo universitário? Você precisa encontrar soluções. Tem muitos grupos que já criaram soluções, existem grupos de reunião de oração, reunião de estudos bíblicos, células, existem encontros com músicas dentro das universidades. Há muita gente criando soluções para fazer com que os paralíticos espirituais, que não conseguem chegar com as próprias pernas até Jesus, possam ser carregados por nós, que podemos, e assim ter acesso ao Evangelho, o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Então eles encontraram uma maneira, foram por cima do telhado, quebraram o telhado do homem, não sei quem pagou no final, mas que eles quebraram, e eles entraram pelo telhado, e chegaram até Jesus. A estratégia foi tão boa, se uniram, e o trabalho funcionou tão bem, pastor, que quando eles desceram o indivíduo, eles não desceram em qualquer lugar, porque você pode quebrar o telhado, e não acertar o local que você vai descer a pessoa, mas eles desceram exatamente aonde Jesus estava. Ousadia, coragem, decisão, são vários elementos que fazem parte daquele que se desloca, movido de compaixão, daquele que realmente entendeu que o seu trabalho é missões, é fazer com que o amor de Deus esteja em movimento. Não importa o quão parado as pessoas estão, quão difícil é delas chegarem até Jesus. Se eles não conseguem chegar até Jesus, nós, cheios de compaixão, nós vamos carregá-los, nós vamos amá-los, vamos fazer o nosso melhor, usar de criatividade, achar solução, mas vamos levá-los até a presença de Jesus Cristo, o Senhor de nossas vidas. Temos que usar da criatividade. A igreja, durante a pandemia, teve que usar das câmeras. É o que eu estou fazendo agora, mas tiveram que usar as câmeras. Hoje já é muito mais fácil a gente trabalhar e desenvolver uma ação como essa. Nós tivemos que aprender a usar com criatividade. Nós não precisamos parar. A gente não podia andar pelas ruas, mas mesmo assim o evangelho seguiu. E se você lembrar da história de Paulo, Paulo é um grande exemplo disso. Porque lá no texto da carta de Paulo aos Filipenses, que é a carta da alegria, né? Que fala, alegrai-vos do Senhor, outra vez te digo, alegrai-vos. Essa carta vai terminar da seguinte maneira: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Mas como? Paulo está dentro do calabouço, dentro de uma prisão, mandando uma carta dizendo, estou mandando saudações das pessoas que estão no palácio de César. Todos os santos, não são qualquer pessoas que estão lá, são pessoas santas, são pessoas que são convertidas, estão mandando abraço para você. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Ele estava preso, com 2 guardas, um do lado do outro, onde houver 2 ou 3 ali haverá o Espírito Santo de Deus. Então o que ele fazia? Vamos fazer o culto. Já estava ali, já estava pronto. Um canta louvor, o outro recebe a oferta, não sei quem fazia a oferta, mas a verdade é que ele fazia um movimento ali com os guardas, e os guardas iam aceitando Jesus. Só que os guardas trocam de escala de serviço. Hoje está lá na Papuda, outro dia está lá no palácio, e eles iam mudando. Então os guardas que estavam cuidando ali da prisão, também trabalhavam lá na casa de César. Então o evangelho que foi ouvido aqui, agora chegava na casa de César, e ali ele foi se espalhando. Então o que eu quero dizer com isso? Podem até prender a gente em algum lugar, mas ninguém vai prender a palavra de Deus, ninguém vai prender a mensagem do evangelho, ela se espalha, pode botar lockdown, pode fechar tudo, mas o evangelho ninguém trava, ninguém fecha, vai por câmera, vai por rádio, vai por TV, vai por qualquer tipo de comunicação que a gente possa fazer, porque o evangelho é muito maior do que algo que um homem possa botar numa cela, numa caixa ou num molde, muito maior. E esses discípulos aqui, que eu posso chamá-los sim de discípulos, esses que carregaram o rapaz, viram a dificuldade, encontraram solução, foram por cima, deixaram perto de Jesus e ouviram do Senhor Jesus algo muito bonito. Jesus olhou para eles e falou assim, vendo a fé que eles tinham, incrível isso, né? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Queridos,
essa é a melhor participação que a gente pode ter. Participar do momento em que o Espírito Santo, Ele o próprio, está ali salvando uma vida, e Ele dizer para você, ó, valeu aí, porque você carregou o paralítico na maca. Obrigado porque você foi que arranjou a corda. Obrigado porque você fez o cálculo para descê-lo, e ele não desmoronar lá embaixo, todo quebrado, já estava ruim, e daí ia ficar pior. O Espírito Santo vai olhar para a gente quando chegar no céu e falar assim, ó, foi muito bom contar com você, foi muito bom contar contigo, foi muito bom saber que você estava lá na igreja, né, uma igreja num alto, né, no Alto Monte Church, você estava lá, foi muito bom contar com você, foi muito bom contar com você, levando o Evangelho por meio dos rios, através de lugares onde as pessoas não estão lá todo dia, mas tem gente que vive lá, foi muito bom contar com você. Em outras palavras, você vai encontrar na Bíblia dizendo, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco e no muito te colocarei. Deus é maravilhoso, Pai. Deus é tão incrível que essa história, ela é muito engraçada para mim no final. Porque teve o desafio. Primeiro tinha um paralítico, não consegue chegar perto de Jesus. Eles entenderam aquilo, sentiram compaixão, fizeram alguma coisa, carregaram, chegaram até o local, não dava para entrar, dificuldade, encheram-se de ousadia, encheram de solução, buscaram caminhos, entraram pelo local da forma mais criativa possível, chegaram diante de Jesus, tipo assim, agora não é mais comigo, agora é com Jesus. E Jesus fala, pode deixar, é comigo mesmo, está perdoado. Mas não parou ali, o milagre, ele é tão grande, que Jesus fala assim, para que todo mundo saiba que eu sou o Filho do Homem, falou, levanta aí, pega a sua maca, aquele instrumento que usaram para carregar você, agora você que vai carregar esse instrumento. E ele disse, pega a sua maca e vá. Só que ir por onde? A casa não estava cheia? Né? Mas o texto fala que ele saía aos olhos atônitos de todos, todo mundo olhava enquanto ele caminhava. Gente, foi a segunda abertura do Mar Vermelho, enquanto ele dava um passo, o mar se abria, um mar de gente se abria, e foram dando espaço, e ele foi passando pela porta, pela rua, e foi embora com a maca na mão, carregando. Não era mais um paralítico, era um homem salvo e remido pelo sangue do Cordeiro, alguém que foi curado, transformado, libertado. Tudo aconteceu, porque algumas pessoas entenderam o poder de missões, o poder do deslocamento, entender que o amor de Deus está em movimento, e Ele se movimenta pela minha vida e pela sua vida. Não sei se você conhece pessoas ao teu redor que, se for esperar pelo tempo, ela sozinha não vai chegar até Jesus. Tem algumas pessoas que às vezes a gente fala assim, esse aí não tem mais jeito, aquele ali, só Jesus na causa. É claro, é só Jesus mesmo, não tem outro, é só Ele que pode salvar. Mas ele vai até Jesus? Não, sozinho ele não vai. O que você está esperando? O tema da campanha que estamos trabalhando na conferência, né, da OM é bora logo. Nós estamos chamando as pessoas para entender a urgência e dizer, vamos, bora logo, vamos fazer o que tem que ser feito. Tem uma grande comissão para cumprir. Vamos nos encher de íntima compaixão, carregar o fardo. Às vezes é difícil carregar a pessoa, é muito difícil ir para outro país, é muito difícil estudar missões, é muito difícil estudar língua, é muito difícil comer comida diferente, tudo é muito difícil, mas a gente vai, enfrenta as dificuldades, enfrenta as lutas, encontra soluções criativas, soluções maravilhosas. Eu lembro do Alex Dias Ribeiro, um ex-piloto de Fórmula 1, ele era nosso líder de atletas de Cristo, e eu tive a chance de conversar com ele. Ele falou, Márcio, quero te dizer uma coisa, eu não sei se a forma que eu evangelizava era a melhor do mundo não, mas uma coisa é certa, a forma que eu evangelizava era a mais rápida. Eu escrevia Jesus salva no carro de Fórmula 1 e ele passava 330 na reta, 330 quilômetros na reta. É isso mesmo, Alex Dias Ribeiro, depois você procura saber da história dele. E ele foi um homem incrível, construiu algo extraordinário com atletas de Cristo. E até hoje os profissionais, os atletas estão aí divulgando, falando de Jesus. Recentemente o goleiro do Fluminense, né? Ele chegou lá e falou, o Fábio
falou, aí como é que foi aí no futebol, como é que foi tudo aí nessa semifinal, conquistar para ir para a semifinal, o que você pensa que você é agora? Ele falou, eu sou o goleiro de Deus. Daí para frente ele ficou quase uns 2, 3 minutos pregando o evangelho para aquela repórter. É disso que eu estou falando. Algumas pessoas vão precisar trabalhar aquele pesado, o difícil, para que aquele que não consegue chegar até Jesus possa ter acesso a Jesus. Você está disposto a fazer isso? A dar da sua vida, dar dos seus recursos, dar do seu tempo, entregar deliberadamente a Jesus a sua vida? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino dos céus. Isso é muito sério. Não podemos olhar para trás, precisamos olhar para frente e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, usa a minha vida. Há muitas pessoas sofrendo sem Cristo Jesus, preciso ter compaixão, e Deus vai levar você a orar pelos povos menos alcançados da terra. E cada vez que você ora, Deus te dá estratégias, Deus te dá ideias, Deus te dá sonhos, Deus te dá planos, e chega um momento que você sai daquilo que é uma ideia, e você entra na prática, entra na ação, aí você aluga barco, você junta a igreja, recolhe cestas básicas, você faz muitas coisas, e você vai até as pessoas que estão precisando, para que você consiga levá-las até a presença do Senhor Jesus Cristo. Você faz o que é preciso, cheio de compaixão, cheio do sentimento da urgência, porque Jesus quer salvar a todos, Ele não quer que ninguém se perca, você sabe disso. Ele não quer que ninguém fique de fora da grande festa que vai haver no céu. Mas, para chegar lá, tem que entregar a vida a Jesus. Mas como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Se nós, como igreja, não fizermos o nosso papel no deslocamento, se não fizermos o nosso papel de entender que é o amor de Deus que precisa estar em movimento, se nós não fizermos o que temos que fazer, haverão muitos paralíticos. Muitos paralíticos sem Cristo. Russell Shedd, ele falava uma expressão, que eu nem lembro exatamente a frase, mas ele fala assim, ó, lá naquela, como é que fala o negócio? No momento do triunfo, da parada do triunfo, em que as pessoas passam ali, os heróis da guerra vão passando, ele falou, ó, nós vamos chegar lá, nós vamos estar sem braço, mancos, faltando olho, faltando braço, faltando perna, machucados, vamos chegar lá cheio de problemas às vezes no nosso físico, mas estaremos lá. Mas estaremos lá. É assim como a gente vê muitas vezes as paradas, né, militares, e que tem ali os heróis de guerra. Quase sempre eles estão ali sentados nas cadeiras de roda ou em algum lugar. Eles são heróis de guerra, mas a guerra traz algumas consequências. Só que o povo de Deus não quer ter consequências. Está na hora de mudar esse entendimento, porque como eu falei no início, testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, não é uma coisa qualquer, é sermos mártires, estarmos dispostos a pagar o preço que for necessário, se for com a vida também, para a obra do Evangelho. Deus está te chamando hoje para entender isso, porque Ele quer que você se desloque. E para isso Ele precisa primeiro deslocar o seu coração. Porque se o seu coração não desloca, não adianta o seu corpo deslocar. Deus quer ver você cheio de compaixão, cheio de intenção de fazer com que as pessoas que não conhecem Jesus se aproximem de Jesus. E quando você começar a fazer isso, quando nós começarmos a estar unidos fazendo isso, haverá festa no céu. Vai haver muita festa no céu. Você está preparado para isso? Então feche os seus olhos aí onde você está. Feche o teu olho nesse momento e fala com Deus e pergunta, Senhor, será que eu estou mesmo incomodado com as pessoas que não te conhecem? Será que realmente eu estou mesmo incomodado com os meus familiares que não têm Jesus no coração? Será que eu estou incomodado com as pessoas que estão nessa cidade, pelos cantos, sem casa para morar, sem comida, Será que eu estou incomodado com o sofrimento alheio? Será que eu estou incomodado com a situação de muitos ribeirinhos, de muitos quilombolas, de muitos indígenas, de muitas pessoas em qualquer situação que essa região tem e enfrenta? Será que isso me incomoda, Pai? Pai, enche-me do Teu Espírito Santo.
ao ponto de eu ferver de paixão. E com essa paixão, Pai, me move, me movimenta, me leva a fazer as coisas que o Senhor espera de mim, o Senhor espera de nossa igreja. Me leva, Senhor, a ser um missionário, levar o amor de Deus em movimento, por onde quer que passemos. Pai, muito obrigado, porque na Tua palavra tem histórias marcantes, e essa que os amigos levam o paralítico até Jesus, para que ele deixe de ser paralítico, e passe a andar, e ser motivo de glorificação, motivo de alegria. Eu quero isso para a minha vida, Pai, ser instrumento na sua mão, para que vidas sejam salvas. Usa a minha vida, usa a vida dos meus irmãos, usa a vida de cada um que está refletindo nesse momento, com um coração sincero, porque o Senhor quer realizar algo especial nesta igreja, e na vida desta pessoa que está me ouvindo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro e abençoa cada um que toma uma decisão de ser um missionário de verdade, um missionário que se desloca, que tem o coração deslocado, cheio de paixão e amor pelas almas perdidas, e que leva o evangelho a toda criatura, cumprindo assim a grande comissão. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, a tua vida e que te use em muitos aspectos.